Oi, turma, bem-vindos ao canal Filando História, eu sou o professor Jean Lima. E o vídeo especial de hoje é sobre uma história bem marcante que aconteceu na Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial, uma partida de futebol entre os ucranianos e os nazistas que marcou a história daquele país até hoje. A Ucrânia é um país localizado no leste europeu que teve no século XX a nada invejável experiência de conhecer a opressão de dois regimes totalitários, o stalinista da União Soviética e o nazista, que então vigorava na Alemanha. Em 1922, a Ucrânia foi incorporada à União Soviética e conheceu os horrores da ditadura de Stalin. Durante a década de 1930, o futebol tornou-se um esporte popular na União Soviética, particularmente na Ucrânia. A equipe ucraniana mais forte da época era o Dinamo de Kiev, parte da sociedade esportiva Dinamo fundada por sindicatos policiais, incluindo a Polícia Secreta, a NKVD e o Exército Vermelho. Em 1938, o Dinamo de Kiev chegou à quarta colocação da Liga Nacional, marcando 27 gols. Sua sorte, contudo, virou, e a equipe teve fraca participação nos campeonatos de 1939 e 1940. A temporada de 1941 jamais foi concluída, pois em 22 de junho daquele ano teve início a invasão da União Soviética perpetrada pela Alemanha nazista. Diversos jogadores do Dinamo de Kiev juntaram-se ao exército e seguiram para a frente de batalha. Com os alemães aproximando-se de Kiev, os que permaneceram foram obrigados a juntar-se à defesa civil municipal. Muitos dos jogadores do Dinamo de Kiev que sobreviveram ao subsequente massacre da população acabaram encarcerados em campos de prisioneiros. A maioria estava detida no campo Darnitsa, um campo transitório para prisioneiros de guerra. Durante a tomada de Kiev, os alemães capturaram mais de 600 mil soldados soviéticos, alojados em condições precárias. Muitos morreram vítimas de doenças, fome e execuções aleatórias. Como parte do processo de categorização e processamento, uma porcentagem dos soldados capturados foi executada, outra enviada para trabalhos forçados na Alemanha e outra para campos de concentração. Assim, a Ucrânia acabou sendo ocupada pelas forças nazistas. Os ucranianos mais otimistas tentaram se conformar com a situação, alegando que sob o domínio de Stalin eles já viviam um inferno e que, portanto, o domínio de Hitler não poderia ser pior. Mas estavam enganados. A maioria da população ucraniana acabou sendo aprisionada, escravizada e enviada para morrer em campos de concentração e de extermínio. Foi na padaria número 3 de Kiev que os jogadores eventualmente reuniram-se para trabalhar na cidade ocupada. Tudo começou quando Mykola Trusevich, ex-goleiro do Dinamo, retornou a Kiev após ser liberado do campo Darnitsa. Ele conseguiu um emprego de faxineiro na padaria com Iosif Kordik, fã de seu antigo time. Kordik era o novo gerente do local, obtendo essa posição privilegiada devido à sua origem alemã. Entusiasta dos esportes, ele teve a ideia de formar um time de futebol da padaria. Trusevich passou então a primavera de 1942 à procura de seus antigos colegas de equipe. Durante a ocupação nazista, o Dinamo de Kiev mudou o seu nome para FC Start. Em 1942, para conferir uma aparência de normalidade ao país ocupado e conquistar apoio de parte da população ucraniana, as autoridades nazistas permitiram que um campeonato de futebol fosse realizado na Ucrânia. Para os ucranianos vitimados pela fome e outras dificuldades decorrentes da ocupação, assistir a uma partida de futebol acabou se tornando uma das poucas formas encontradas para se divertir e esquecer um pouco os problemas. Nesse campeonato, o Dinamo de Kiev, já rebatizado de Start, venceu todas as partidas. Algumas das partidas foram ganhas contra times que eram da Ucrânia e de outros territórios ocupados, não chamando a atenção dos alemães. Isso começou a mudar quando no dia 17 de julho, uma sexta-feira, o time ucraniano disputou uma partida contra o PGS, o time de uma unidade militar alemã. O time alemão acabou sendo goleado pelo time ucraniano de 6-0. No dia 6 de agosto daquele ano, o Start disputou uma partida com outro time alemão, o Flakell, formado por membros da Luftwaffe, a famosa Força Aérea Alemã. Nova vitória dos ucranianos por goleada, de 5-1. Os alemães não quiseram acreditar. Parecia impossível que um time formado por ucranianos que estavam sofrendo com subnutrição e eram considerados uma sub-raça pelos nazistas pudessem vencer os alemães, que estavam muito bem mais alimentados. Inconformados com a derrota, os alemães marcaram uma revanche para o domingo, dia 9 de agosto. No dia da revanche, o estádio Zenit estava lotado. Os jogadores ucranianos haviam sido instruídos no vestuário a cumprimentar os adversários no início da partida, fazendo a saudação nazista, Heil Hitler.
Num ato de rebeldia, os jogadores ucranianos fizeram uma saudação gritando Fizkultura, uma mistura das palavras fisicultura, cultura física, e ruha, que significa vida longa ao esporte. Mesmo reconhecendo que sua vitória poderia render graves consequências, o Start decidiu jogar. Ao entrar em campo, a equipe recusou-se a fazer a saudação nazista para os soldados e oficiais, então, de alta patente, reunidos no estádio. Como previsto por eles, o árbitro ignorou solenemente os abusos cometidos pelo time Flakelf. O time alemão pressionou desde o princípio o goleiro Truzevic, que, após sofrer repetidas faltas, foi chutado na cabeça por um atacante adversário. Aturdido pela pancada, ele deixou passar o primeiro gol do Flakelf. O árbitro continuou a ignorar os apelos do Start contra a violência de seus oponentes. O Flakelf pôde então prosseguir com as tentativas de intimidar os adversários através da força física. Apesar disso, o Start marcou seu primeiro gol com um chute fora de área dado por Kuzmenko. Correndo contra o final do primeiro tempo, Goncharenko teria driblado toda a defesa do Flakelf antes de colocar a bola na rede do adversário, deixando o placar em 2-1 para o Start. Antes do intervalo, os soviéticos ainda conseguiram marcar outro gol. Durante o intervalo do jogo, o Start recebeu novamente visitantes em seu vestiário. Era Shetsov pedindo que a equipe entregasse o jogo. Ele foi seguido por outro oficial da SS que disse aos jogadores que os alemães estavam impressionados com sua habilidade, mas que deveriam entender que não poderiam esperar vencer e que, na verdade, deviam pensar nas consequências caso ganhassem a partida. Durante o segundo tempo, cada lado marcou 2 gols. Já no fim da partida, com o Start em posição praticamente imbatível devido ao placar de 5-3, Klimenko, um zagueiro, recebeu a bola, driblou a retaguarda alemã e contornou o goleiro. Então, ao invés de deixar a bola cruzar a linha do gol, ele virou-se e chutou a bola de volta ao meio-campo, indicando que eles não precisavam de mais nenhum gol para ganhar aquela partida, humilhando os alemães. O árbitro soprou o apito final antes de completados os 90 minutos. Apesar do árbitro ignorar todas as faltas cometidas pelos alemães e marcar todas as supostamente cometidas pelos ucranianos, o Start venceu o Flakelf na revanche por 5-3. Para os torcedores ucranianos presentes no estádio, aquilo foi mais do que um jogo de futebol, foi um ato de resistência. Os jogadores do Start se transformaram em heróis nacionais, o que incomodava e preocupava as autoridades nazistas. Os jogadores ucranianos não comemoraram a vitória, pelo contrário, passaram a temer represálias. Poucos dias depois, na padaria onde trabalhavam, os jogadores foram presos pela Gestapo. O pretexto usado para prendê-los foi o fato de que a maioria deles fazia parte da NKVD, a polícia secreta soviética. Na verdade, para a maioria dos jogadores do Dinamo de Kiev, a filiação à NKVD não passava de uma mera formalidade que os permitiam jogar futebol antes da ocupação nazista. Mas o que os livrara de problemas com Stalin acarretou problemas com as forças de Hitler. Levados para interrogatório, os jogadores ucranianos foram torturados pela Gestapo. 4 deles acabaram sendo mortos pelos nazistas: Nikolai Korozhik, Nikolai Truzevic, Ivan Kuzmenko e Alexei Klimenko. Dos que sobreviveram, a maioria estava tão debilitada fisicamente que nunca mais puderam jogar futebol. Após o término da Segunda Guerra e a derrota dos nazistas, o Start voltou a se chamar Dinamo de Kiev. Uma estátua foi construída em homenagem aos 4 jogadores mortos durante o conflito e faz parte da tradição do Dinamo de Kiev que até hoje todos os jogadores que são recém-incorporados ao time fazem uma prestação de homenagem a essa estátua. Então é isso, turminha, terminamos essa aula de hoje. Essa é uma das pequenas histórias da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim muito impactantes. Tchau, tchau e lavem as mãos.